Deixa eu ver aqui. Bom, então estamos na segunda parte do nosso capítulo, a base estatística da termodinâmica. E agora a gente vai terminar, né, aquela discussão que a gente começou na aula passada. E aí eu separei para a gente começar a nossa discussão, vamos dizer assim, o título, né, do que a gente estava vendo, que era a natureza do ômega e o seu sentido físico. A gente terminou a nossa discussão ali do encontro passado falando sobre a entropia, né, definida ali pelo Boltzmann, aquela leitura que o Planck fez da relação de Boltzmann. Então aqueles foram os estudos realmente iniciais dessa abordagem ali do problema de como calcular a entropia de forma absoluta. As perguntas que vocês fizeram no encontro passado me levaram a dar uma revisada ali e revisitada em alguns artigos mais iniciais, assim, né? E é engraçado, eu cheguei num artigo onde o Planck apresenta aquela formulação pela primeira vez, né? Um artigo de 1911. E aí, assim, é como eu falei para o Matheus na nossa conversa da quinta passada. Ele nem se preocupa em demonstrar nada, ele simplesmente interpreta e diz que é e pronto, entendeu? Aí, com o passar do tempo, o Planck ele vê caminhos alternativos de chegar àquela relação de forma mais elegante, talvez do que aquela derivação lá do Boltzmann, né? São caminhos alternativos, mas assim, de cara foi mais uma coisa de interpretação mesmo, um trabalho que não estava nem diretamente relacionado com termodinâmica e tal, ele enfia aquela fórmula no meio do artigo, mas assim que às vezes a coisa aparecia, né? Então é um pouco assombroso, mas essas coisas vão se justificando com o tempo e às vezes o cara tem intuição num dado momento e depois que vem aparecendo as confirmações. Bom, e uma coisa que a gente trabalhou no encontro passado foi a ideia de que um sistema físico caminha na direção de um macroestado que garanta o maior número de microestados possível. Isso aí gerou algumas perguntas. Eu não sei se eu vou responder completamente as perguntas que vocês fizeram, mas pelo menos ajuda a ter um pouco mais de luz sobre essa ideia. E a gente vai partir, para chegar a essa conclusão, a gente vai partir da segunda lei da termodinâmica, né, que é o comportamento macroscópico, que a gente já mais do que domina. Então, pela segunda lei da termodinâmica, a gente tem aquela relação de ds maior ou igual a zero, que vale para um sistema isolado, ou, segundo a formulação do Prigogine, a ideia de que DIS é maior ou igual a zero. Né? Isso seria válido para um sistema qualquer. Isso está naquela apostila lá da aula 0, né, do curso de termodinâmica avançada. Bom, o que isso significa? Né? O que essa segunda lei da termodinâmica, com essas relações que a gente encontra aqui, como que isso se traduz na prática? Qual o sentido dessas relações? Bom, a primeira delas é a seguinte, que a entropia de um sistema isolado só aumenta. Ou seja, pela segunda lei da termodinâmica, todas as variações de entropia num sistema isolado, né, tem sempre o valor maior ou igual a zero. Ou seja, sempre não nulo. Então você pensa que um sistema termodinâmico isolado está evoluindo ali no tempo. Né? Todas as mudanças de entropia nunca decrescem, né? Só aumenta. E se a gente estiver pensando num sistema qualquer, um sistema até aberto, pela formulação do Prigogine, que é essa do DIS maior ou igual a zero, a gente vai dizer que as variações de entropia num sistema qualquer, devido a processos internos irreversíveis, são não nulos. Tá? Então, a questão que o Prigogine apresenta para a gente é separar essa entropia numa contribuição relacionada a processos internos irreversíveis, que estão relacionados aí com essa
reestruturação do meu sistema e, logicamente, com produção de entropia, tá? Mas a questão que tem a ver com esse enunciado que a gente trabalhou lá na aula passada é pensar na condição de equilíbrio, tá? Então, no equilíbrio termodinâmico, as variações da entropia são nulas. Tanto no sistema isolado lá, então a gente pode pensar que ds vai ser igual a zero, ou dis vai ser igual a zero se a gente estiver pensando num sistema aberto. Então você pensa ali num sistema onde as variações só podem, elas só podem, as variações só podem assumir valores não nulos, né? E aí chega num estado, desemboca num estado de equilíbrio onde essas variações assumem o valor nulo, ou seja, não tem mais variação líquida no valor da entropia num sistema isolado ou dessa contribuição interna ali, no caso de sistemas abertos. Já, fala aí. Desculpa te incomodar, mas tem slide nessa apresentação? Tem. Vocês não estão vendo, não? Eu não sei se é só eu, mas a Kátia também já respondeu. Não, eu não tô vendo, não. Tá. Então, beleza. Só vejo você numa biblioteca justa aí que você escolheu de fundo. Não compartilhou mesmo, não. Tá falando por nada. Volta pro T0 aí e começa tudo de novo. Poxa, brincadeira, hein? Agora vocês veem? Estão vendo? Sim, agora sim. Sim, agora tá tranquilo. Beleza. Bom, tava falando aqui loucamente, né, desse quadro aí. Vocês ainda querem falar, ô queridões? Vocês estão com a mãozinha levantada aí? Deixa eu ver aqui. Peraí. Tá. Deixa eu abaixar a mão aqui. Beleza. Bom, então é o seguinte, né? Como eu estava falando, né, anteriormente, essa corneta, o nosso sistema físico caminha na direção de ter o maior número de microestados. E aí, segundo a lei da termodinâmica, nessas duas formas, essa daqui para o sistema isolado e essa aqui a versão do Prigogine. A do Prigogine ela vai se voltar para os sistemas abertos, qualquer tipo de sistema, na verdade, mas vai enfatizar as variações internas da entropia. E aí o que eu estava falando? Sentido dessas versões da segunda lei da termodinâmica. Primeiro sentido disso é que a entropia só aumenta no caso de um sistema isolado, e num sistema qualquer, se eu enfatizo a questão dos processos internos irreversíveis, essas variações são todas não nulas. Bom, no equilíbrio termodinâmico, a gente tem que ds vai ser igual a zero e dis vai ser igual a zero, tá? Então, no equilíbrio termodinâmico, a gente vai ter essas condições, ou seja, não vai ter mais variação líquida nessa propriedade termodinâmica do sistema, que é a entropia, seja olhando internamente, ou seja, um sistema isolado, toda a contribuição de entropia dele. Bom, isso coloca, então, um certo limite, né, para a gente pensar nessa entropia, porque, beleza, o sistema vai evoluindo ali até não ter mais essa variação, né? Chega num ponto, que é esse ponto do equilíbrio termodinâmico, onde as variações líquidas não ocorrem mais. Bom, nesse sentido, aí a gente vai dizer, olha, a entropia vai atingir o valor máximo, né? Foi evoluindo ali, foi produzindo a entropia ao longo até chegar naquele estado de equilíbrio termodinâmico, onde as variações são nulas, e aí, por conta disso, a entropia tem um valor máximo. Ora, para a gente até agora, a entropia vai ser calculada como a constante Boltzmann vezes o logaritmo do número de microestados ali. Bom, então aí fica fácil a gente já pensar algumas coisas. Primeiro, que a entropia máxima vai conduzir a um ln de ômega máximo,
que vai conduzir a um valor máximo do número de microestados. Ou seja, como que a maximização da entropia está relacionada com a maximização do número de microestados acessíveis ali ao meu sistema. Então, assim, só para a gente ver, em parte, né, essa relação que eu tinha comentado ali na nossa conversa passada. Isso não esgota completamente essa discussão, mas pelo menos linka as coisas em termos da formulação que a gente estabeleceu na quinta-feira, tá? Então, assim, isso vai agregando sentido para a nossa interpretação dessa entropia a partir da contagem de microestados. Beleza. Bom, então agora a gente pode pensar em alguns outros casos relacionados também àquela formulação que a gente construiu na conversa passada. Vamos imaginar uma seguinte situação. E se agora a parede de contato for móvel? Né? Porque a gente tinha permitido no contato entre dois sistemas a troca de energia. Vamos imaginar que agora a gente tem uma parede móvel. Né? Então a gente tem o sistema A1 e o sistema A2, né? Cada um definido ali pelos seus microestados, ômega 1 e ômega 2, né? Com o seu número de partículas, com o seu volume, com a sua energia. Né? E aí a gente pensa, bom, coloquei os dois sistemas em contato e agora a parede é móvel. Beleza. Consequências. Bom, o meu volume do sistema combinado vai ser o V1 e o V2. E se eu não permito, por enquanto, né, a troca de partículas de um lado para o outro, eu vou ter em cada sistema os números de partículas presentes fixos, N1 e N2. Bom, como consequência, então, o meu sistema combinado vai ter um número de microestados, a mesma formulação que a gente construiu no nosso encontro passado, que depende do volume total, da energia total, do volume de um e da energia de um. Né? Lembra que a gente fez aquela consideração, poderia pegar 1 e 2, mas não, a gente está pensando o total e 1. Por exclusão, a gente pensa que o 2 está incluído nisso aí também. Tá? Então, só a formulação que leva a gente a algum tipo de conclusão. Beleza. Fruto disso, quando a gente pensa no equilíbrio, né, nas variações que advêm dessa mudança de microestados, bom, a gente sabe ali que no equilíbrio a variação de entropia líquida vai ser zero. Então, vai ter que haver uma compensação. O que veio de um lado vai para o outro. Ora, como compensação que aparece disso, então, as variações do número de microestados em função do fluxo de energia de um sistema para o outro vão ter que ser iguais. Isso, na nossa conversa passada, a gente viu que levava a uma condição de beta 1 igual a beta 2. Só que agora, no caso de a gente ter uma parede móvel, existe também uma variação do número de microestados em função da variação de volume. Né? Então, quanto que o volume de 1 e o volume de 2 variaram, né? E como que isso impacta ali a contagem dos microestados. Bom, então, da mesma forma, né, a variação em função de mudanças do volume vai ter que ser compensada, né? O que varia de um lado vai ter que ser igual ao que varia do outro, e a gente chega numa relação nova que eu estou chamando aqui de eta 1 igual a eta 2. Né? Mas aí a gente tem que pensar, bom, quem é o eta? Né? Dessa formulação aqui, já que o volume varia, né, a gente tem a definição do eta, que é, pelo menos nessa construção que a gente está fazendo aqui, né, a variação desse ln do número de microestados em relação ao volume. Tá? Então, guarda essa relação aí, porque daqui a pouco essas coisas vão começar a ter significado físico. O importante é a gente perceber assim, o que significa essas relações de igualdade. Bom, se eu estou pensando em variações do número de microestados em relação ao fluxo de energia, isso aqui está associado, pelo que a gente viu lá do Boltzmann, à contagem do número de microestados, né? E, naturalmente, a variação de entropia.
Então, o que mudou de entropia de um lado, pelo fluxo de energia, vai ter que mudar do outro, pela energia que saiu do outro lado, né? Então, o sentido está associado a essas variações. Só que a gente pode pensar na energia no volume, tá? Então, para o volume, a gente fica com essa relação aqui. Beleza. Bom, analogamente, a gente poderia ter também uma parede de contato permeável. Então, a gente vai ter a energia circulando, a gente vai ter o volume sendo modificado e a gente vai ter também o número de partículas migrando de um lado para o outro. Consequências disso nessas relações que a gente está construindo. Bom, de maneira análoga ao que a gente fez nos casos anteriores, a gente teria uma variação do Ln do número de microestados em relação ao número de partículas, sendo definido aqui por um parâmetro zeta, né? É só essa derivada, né? O que de entropia muda em relação a esses números de microestados aí de um lado ou do outro, né? Em suma, o significado é esse. Porém, a pergunta é: quem são o eta e o zeta? Né? Porque o beta a gente já viu que tinha uma relação ali com 1 sobre temperatura. Mas quem é o eta e o zeta agora? Bom, então isso aí a gente já viu lá do beta, lá atrás, fazendo a comparação. Agora, pegando aquela forma da primeira lei combinada com a segunda lei, isolando o ds, a gente tem esses parâmetros associados aqui às variações de energia, volume e número de partículas ali para cada lado do sistema. Bom, nesse caso, assim como a gente fez no primeiro dos casos que a gente analisou, que só permitia o fluxo de energia de um lado para o outro, a gente vai fazer essa comparação e vai chegar à conclusão de que o eta é P sobre constante de Boltzmann vezes temperatura e o zeta vai ser menos potencial químico sobre constante de Boltzmann vezes temperatura, né? Por comparação dessas relações. Isso aí, bom, só botei ali um verificar só para você reescrever numa folhinha essas relações e comparar as expressões uma com a outra e ver que é quase que óbvia a constatação, assim como a gente fez lá no primeiro caso, onde só a energia podia circular de um lado para o outro. O que é interessante da gente perceber dessa relação aqui é que 1 sobre T, P sobre T, Mi sobre T, são o que a gente chama de forças motrizes das variações de entropia quando a gente tem variações de energia, volume e número de partículas presentes. Percebam que essas grandezas, 1 sobre T, P sobre T, Mi sobre T, aparecem, pelo menos nessa forma como a gente tem aqui, para cada variação como uma espécie de constante de proporcionalidade, dizendo qual a intenção da variação da entropia quando eu tenho variações de energia. Olha, vai ser 1 sobre T vezes a variação de energia. Qual a magnitude, né? Qual a intensidade da variação de entropia quando tem variações de volume? Olha, vai ser proporcional à variação de volume e a constante de proporcionalidade vai ser P sobre T. Da mesma forma, o número de partículas ali presente. Agora, o que é importante perceber é que essas relações conduzem a relações de igualdade no equilíbrio. Então, no equilíbrio, né, a gente vai ter igualdade de temperaturas e ou igualdade de pressões e ou igualdade de potenciais químicos dependendo das interfaces de contato entre os sistemas A1 e A2. Tá? Então, assim, o equilíbrio termodinâmico, que nos interessa em alguma medida, interessa porque a gente vai contar microestados, né, e eles aparecem aqui toda hora para a gente,
eles dependem da interface, né? A que consequências eu vou chegar em termos de equilíbrio termodinâmico em função da natureza das fronteiras desse sistema quando eu coloco eles em contato. Então, no sistema que só flui energia, eu tenho igualdade das temperaturas. No sistema que eu tenho energia fluindo, também paredes móveis, eu tenho igualdade de temperaturas e igualdade de pressões. Se eu também tenho o problema de fluir partículas de um lado para o outro, além da temperatura, além da pressão, tem também a igualdade dos potenciais químicos. Ou seja, as forças motrizes que conduzem aos processos de aumento de entropia são igualadas de um lado do outro, de maneira que a variação líquida acaba sendo nula, né, nesse sistema olhado no seu conjunto. Tá? Então, esse que é o sentido dessas coisas e isso está relacionado ali com o número de microestados em cada caso. É só para a gente ir dando corpo aí a essa discussão. Beleza? Isso aos poucos vai respondendo aí as nossas ideias, mas vamos prosseguindo para a gente pensando outras coisas que vêm dessa relação. Nesse ponto, assim, a gente vai entrar num novo tópicozinho e a gente encerra essa discussão preliminar sobre a natureza do número de microestados. Eu pergunto se vocês já teriam alguma dúvida assim para comentar ou algum comentário mesmo que queiram fazer, complementar a ideia. Não sei se algum de vocês... Professor? Fala aí, Vitorino. Então, significa que no equilíbrio, já que os zetas têm que ser iguais, a gente implica que os potenciais químicos são iguais? Isso, exatamente. No caso de uma parede de contato permeável. Tá? Então, no equilíbrio termodinâmico, se eu tenho dois sistemas em contato, onde eu permito esse fluxo de massas, né, de matéria, número de partículas, uma consequência vai ser a igualdade dos potenciais químicos. Agora, você tem que prestar atenção em como estão definidas as fronteiras do sistema. Né? No nosso primeiro caso lá, né, que só a energia fluía de um lado para o outro, não necessariamente isso iria acontecer. Tá? Beleza. Show. Essas são coisas... Bom, se bem que você está no quarto ano, né? Isso passa em algum momento pela discussão quando vocês estão vendo sistemas constituídos por mais de um tipo de substância, né? Equilíbrios de soluções. Isso acaba sendo um assunto que geralmente é abordado mais ali naquele caos teórico ali do Castellan. Isso é um detalhe importante que acaba ficando em segundo plano. Então, essa conclusão aí sobre o equilíbrio termodinâmico acaba sendo muito importante para a gente ter clareza do que a gente já considera logo de cara, né, em função da natureza do contato entre dois sistemas. Mas o mais importante aqui para a gente é que essas grandezas estão associadas à contagem de número de estados acessíveis de um lado e do outro, né? No sistema A1 e no sistema A2. Né? Isso impacta a contagem de microestados. Beleza. Bom. Então a gente chega num terceiro tópico dentro desse nosso capítulo, né, que a gente começou na aula passada, que é a entropia de Gibbs. A gente falou da entropia de Boltzmann, agora a gente precisa falar da entropia de Gibbs. Um outro nome super manjado em termodinâmica, até porque a gente tem a famosa energia livre de Gibbs. Né? Mas o Gibbs foi um cara fundamental nesse estudo da termodinâmica estatística. A gente tem, vamos dizer assim, duas escolas de termodinâmica estatística. Uma que vem ali da região
da Alemanha, da Suíça, que é a escola do Boltzmann, da Europa, né, em resumo, e a outra que é a escola que vem dos Estados Unidos. E aí o Gibbs aparece nesse ambiente, né, e daqui a pouco a gente vai falar de mais coisas relacionadas ao Gibbs, que eram reflexões paralelas que estavam acontecendo, mas que elas vão convergindo para os mesmos resultados, que são as nossas conclusões, as nossas formulações. Tá? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha nessa questão da entropia de Gibbs. E a questão que envolve essa tal de entropia de Gibbs é a seguinte: quando a gente estava ali lidando com um sistema macroscópico definido pelo seu número de partículas, pelo seu volume e pela sua energia especificadas, a probabilidade de ocorrência de um determinado estado I qualquer era dada por 1 sobre ômega. Foi a nossa consideração fundamental ali, quando a gente estava apresentando os fundamentos mais preliminares ali da mecânica estatística. A gente até chamou essa probabilidade, né, de 1 sobre ômega, na época ali, quando a gente começou a falar disso, de probabilidades iguais a priori. Ou seja, para um sistema macroscópico onde eu tenho N, V e E especificados, a probabilidade de qualquer microestado ocorrer vai ser dado por 1 sobre ômega. Todos a mesma probabilidade e valem 1 sobre ômega. Ômega é o número total de microestados acessíveis. Só que, naturalmente, a gente pode ter outras condições. E nessas outras condições, o postulado das probabilidades iguais a priori não vai ser válido, porque a gente não vai ter essas condições aqui de N, V e E especificados. Então isso levanta para a gente uma pergunta, né? Primeiro um assombro, depois uma pergunta. O assombro é o seguinte: que quando a gente tem outras condições, cada microestado vai ter uma probabilidade distinta de ocorrência. Beleza. Diante disso, como é que eu faço então para calcular a entropia de um sistema desses, onde cada microestado vai ter uma determinada probabilidade? Bom, essa que foi a pergunta que o Gibbs, na verdade não foi exatamente ele, mas essa entropia acaba sendo batizada em homenagem a ele, mas foi a forma de contabilizar a entropia de maneira generalizada a partir de probabilidades as mais distintas possíveis. Tá? E aí a gente parte de uma definição de entropia a partir de probabilidade. Deixa eu só fechar aqui, tá, Matheus? Aí você fala. Nessa definição dada pela entropia de Gibbs, a gente vai contabilizar a entropia como menos a constante vezes um somatório das probabilidades vezes o logaritmo das probabilidades. Tá? Então, como eu falei, essa relação generaliza e estende o cálculo da entropia quando eu tenho probabilidades distintas daquela que a gente assumiu lá no início da nossa formulação. Fala então, Matheus, pode falar. Eu não entendi direito essas outras condições que ele coloca. Por exemplo, número de partículas definido, volume do sistema definido e temperatura definida. É uma outra condição. Numa, a gente fixa a energia total do sistema. Noutra, a gente fixa temperatura. A temperatura vai ser mantida constante por agentes externos, coisa dessa natureza. Porque um sistema com N, V e E especificados define um sistema isolado.
é onde a termodinâmica funciona na sua plenitude mais bela, né? A segunda lei, naquela sua formulação mais simples e tal. Agora, quando eu começo a ter outras condições impostas nas fronteiras do sistema, como, por exemplo, a manutenção de uma temperatura definida, eu já tenho, por exemplo, que ter contato com algum elemento externo para manter a temperatura, como vocês fazem ali no laboratório, né? Vocês vão colocar o teu sistema num banho térmico para manter a temperatura, né? Então, essas são outras condições onde as probabilidades de cada microestado vão assumir valores completamente distintos. Então, a ideia é essa. Beleza, obrigado. Beleza? Valeu. Tá. Então, assim, nesse sentido, a nossa entropia de Gibbs, né, é uma formulação que generaliza e estende o cálculo da entropia. Eu botei ali definição, tá? Então, se define a entropia de Gibbs dessa forma. Isso acaba levando à ideia de que podem haver outras definições, e de fato existem outras definições, tá? Mas o importante é que ela vale para qualquer distribuição de probabilidade. Uma definição diferente dessa foi apresentada, por exemplo, pelo professor aqui do CBPF, o Constantino de Sales. Ele definiu uma forma específica de se contabilizar a entropia. Lógico, tem uma robustez teórica nessa proposição dele. Essas proposições, essas definições têm que ser consistentes do ponto de vista macroscópico, obedecer algumas ideias, né, que isso faz parte de toda uma discussão que ele teve que travar ao longo da vida toda, como a aditividade, extensividade da entropia e tal. Mas isso acaba sendo uma discussão quase que particular, né, para a gente gerar novas formulações, novas definições de entropia. Por enquanto, basta a gente pensar que isso é uma definição, é uma forma de contabilizar a entropia do sistema. E assim, só para a gente ver que isso é consistente com a entropia de Boltzmann, né, a gente vai fazer um pequeno teste aqui, que é usar essa formulação e assumir condições que a gente já estava trabalhando anteriormente. Então, do que a gente vinha trabalhando, a gente assumiu ali, né, aquele primeiro postulado lá da termodinâmica estatística, as probabilidades iguais a priori, e as probabilidades são todas iguais. Então, vai ser um somatório no número ali de microestados total, né, de P ln de P. Mas quem é P? Bom, a gente já sabe. P vai ser 1 sobre ômega. Ah, beleza. Bom, o somatório de 1 até ômega, de 1 sobre ômega ln de ômega, isso aqui vai ter um ômega aqui multiplicando, que vai cancelar esse parâmetro. No final vai ficar só o menos kb ln de 1 sobre ômega. Por conta das propriedades aqui do logaritmo, a gente chega lá na relação do Boltzmann. Ou seja, essa relação ela é geral, né, no sentido de generalizar, incluindo o resultado que a gente teve anteriormente. Então, rola uma consistência, ela abraça a entropia do Boltzmann, permitindo o cálculo da entropia para distribuições gerais de probabilidade. Tá? Então, essa é a entropia de Gibbs. E aí vocês podem dar uma olhadinha aí na internet, né? Definições de entropia, várias formas de se calcular a entropia, né? Inclusive você pode definir a sua, mas você depois vai ter que testar a consistência disso com outras questões que a gente não vai trabalhar aqui agora, tá? Então guarda essa também, entropia de Gibbs, essa forma de se contabilizar a entropia. Beleza. Então isso aqui era mais uma definição mesmo, só para a gente guardar aí no nosso cinto de utilidade. A partir disso, então, a gente passa a um novo tópico, que é o gás ideal clássico, ou gás não interagente.
Por que sempre aparece o gás ideal aí nas nossas discussões de termodinâmica e estatística? Porque o gás ideal ele vai ser um modelo muito útil que vai representar sistemas onde não há interação. Tá? Então ele acaba sendo um ponto de partida em termos de considerações as mais simples possíveis na relação ali entre as entidades que pertencem ao nosso sistema, para que a gente chegue a algumas conclusões e depois veja o efeito de se inserir aos poucos ali essas interações nas grandezas que a gente calcula do ponto de vista macroscópico. Tá? Então esse gás ideal, esses sistemas não interagentes vão ser sempre um ponto de partida, uma referência para as nossas reflexões quando a gente pensa aí em termodinâmica e estatística. Beleza. Bom, então, como eu falei, é um sistema usado como referência e quando eu falo de não interagente, eu digo de partículas independentes ou um sistema onde não haja correlação espacial. Ou seja, não há efeito espacial de uma partícula sobre a outra. É como se ela simplesmente ignorasse a presença da outra partícula no volume ali que ela ocupa. Tá? E aí vocês lembrem, né, quando vocês estavam aprendendo lá os fundamentos físico-químico, modelo de gás ideal e tal, aquela coisa toda, vocês lembram que quando se aumentava a complexidade para chegar ali na equação de Van der Waals, uma coisa que aparecia no modelo era a existência de um volume para as partículas presentes. Aquilo já aumentava ali a complexidade, ou seja, o volume disponível para uma nova molécula, uma nova partícula, seria diferente daquele volume disponível caso não houvesse, cada partícula não tivesse seu volume particular. Então, já foi ali um pequeno aumento de complexidade. Então, quando a gente está falando dessa correlação espacial, a gente está pensando em como que as partículas ignoram a presença de umas das outras. Como que elas não veem umas às outras no espaço ali que elas ocupam. Beleza. Bom, então, nesse sentido, nesse gás ideal clássico, não interagente, uma partícula ela vai ter todo o volume V disponível para se organizar. Ela vai ter ali esse volume todo disponível para ela se posicionar. E se não há correlação espacial, ou seja, se essas partículas são de fato independentes, se elas não veem umas às outras, se a presença de uma não atrapalha a presença da outra, então as N partículas elas vão se organizar de V elevado a N formas. E cada uma vai ter um volume V disponível. Se a gente fizesse ali um arranjo, desses volumes disponíveis, o arranjo disso tudo seria V vezes V vezes V vezes V. Então, V elevado a N formas para essas N partículas se organizarem. Tá? Então, esse é o efeito de não ter correlação espacial. As partículas totalmente independentes ali, uma da outra. Bom, então a probabilidade de ter uma partícula em V vai ser proporcional a 1 sobre V. A probabilidade de ter duas partículas independentes no volume V vai ser proporcional a 1 sobre V ao quadrado. E por aí vai. A probabilidade de ter N partículas independentes confinadas ali no volume V vai ser proporcional a 1 sobre V elevado a N. Se isso aqui dá uma ideia para a gente do número de microestados, a probabilidade vai estar associada ali a 1 sobre V elevado a N. Vai ser o inverso disso. Essas coisas aqui estão completamente relacionadas. Beleza? Bom, sendo assim, número de formas ali, como eu falei, então, sendo assim, consequência, o número de microestados vai ser proporcional
a V elevado a N, mantendo, né, nessa nossa construçãozinha aqui, o N e o E fixos. Lembrando de uma daquelas expressões que a gente construiu ali atrás, quando a gente estava refletindo sobre o significado físico do ômega, uma das expressões foi a do eta. Né? O eta estava ali relacionado a variações do ln de ômega em relação ao volume. Então, a relação a que a gente chegou foi a seguinte: P sobre T igual a KB, a constante Boltzmann, vezes a derivada de ln de ômega em relação ao volume. Se a gente pegar, substituir e fizer a continha direitinho, a gente vai ver que a relação que a gente chega vai ser KB vezes N sobre V. E aí fica dada aí a nossa lei do gás ideal por um caminho. Um caminho que a gente consegue chegar na lei do gás ideal. Então, sacando do bolso, a lembrança que a gente tinha lá da nossa relação do eta, né, a definição dele como essa relação aqui de variação, né, a gente chega, por conta dessa contagem de microestados, na lei do gás ideal. Então, o que isso supôs? A princípio, a independência das partículas, a falta de correlação espacial entre as partículas, a completa independência, a invisibilidade de uma em relação à outra, a completa disponibilidade do volume para todas ocuparem aquele volume, como se individualmente nenhuma ocupasse espaço no volume ali disponível, consequência, lei do gás ideal, né, que está completamente convergente aí às relações que a gente já conhece. Dá 5 segundos, deixa eu só pegar um negócio ali na minha mesa. Um instante. Tá, desculpem. Pergunto: alguma dúvida nessa construção aí do nosso gás ideal? Professor, Fala aí, será que seria possível você, colocando um sistema interagente, algumas restrições e analisando o número de microestados, chegar em alguma das outras equações de estado, como Van der Waals ou algo semelhante? Então, essa é justamente a ideia. Se a gente conseguir fazer isso, né, por exemplo, voltar aqui, né, pensando em como que o volume vai sendo atrapalhado aos poucos pela presença das outras partículas, via de regra, a gente tem que chegar em todas essas formulações que a gente conhece. O problema é saber quais foram as considerações de interação que foram assumidas na construção desses modelos que a gente aprende ali nas primeiras páginas de físico-química, falando de um sistema chamado gás real. Que tipo de modelo de interação foi usado? Como que é contabilizado o volume de cada partícula? Se é que ele é contado? Né? Mas, via de regra, o que a gente está pensando aqui é que, sim, é possível, né, chegar nesses novos modelos se a gente conseguir mapear bem esse comportamento. Às vezes isso vai ser bem enrolado, mas, via de regra, eu diria assim, que do ponto de vista conceitual seria possível. Né? Às vezes, do ponto de vista matemático, vai ser muito trabalhoso, mas sim, a sua inferência está completamente razoável. Né? Essa é a ideia.
Tá? Então, você pode pensar assim, numa coisa simples, né? Vamos brincar que cada partícula nova vai ter o volume disponível um pouquinho menor pela presença de uma segunda partícula, né? Então, aquele volume ali que a gente vai contabilizando, ele vai se tornando cada vez menor. Poderia ser, né? Ter uma série de volumes ali e uma regra de diminuição. Isso levaria a gente a uma outra equação de gás, né? Agora, como é que eu vou estabelecer essa regra? Isso às vezes não é muito trivial. E eu tenho que lembrar algumas coisas também. Não comentei nada disso por enquanto, mas isso vai aparecer em breve. Tem que supor que essas partículas são indistinguíveis, né? Que eu posso trocar entre elas essa organização. Isso não pode fazer diferença. Então isso vai mexer no problema de contagem, né? Ou não, se elas são distinguíveis por algum motivo, né? Ou se eu tenho tipos diferentes de partículas. Imagina, as moléculas, cada uma tem seu tamanho, né? Então, assim, a grande questão é que a pergunta que você fez leva a outras bem interessantes, como por exemplo, então, pelo que você está dizendo, eu consigo definir uma equação de estado específica para cada sistema que eu estiver analisando. Em última análise, é isso. O problema é que, do ponto de vista macroscópico, esse refinamento excessivo às vezes não traz grandes vantagens práticas, porque isso vai aparecer, essas variações vão aparecer lá na 6ª casa decimal. Mas do ponto de vista de construção, seria possível sim. Tá? E aí sim, eu poderia definir uma equação de estado para cada sistema que eu estiver analisando. Então eu tenho que ter esses parâmetros de nível molecular para chegar à minha equação de estado. Então, aqui nesse caso aqui do gás ideal, as partículas são indistinguíveis, não tem correlação espacial, ninguém interage, ninguém se vê e tal. Consequência, todo o volume está disponível para todo mundo o tempo todo. E aí, do ponto de vista matemático, isso gera uma vantagem na hora da gente fazer essa continha aqui. A chave está aqui, nessa continha. E simplifica as nossas contas chegando a essa relação. E aí, a gente corre para o gol, né? Lei do gás ideal. Tá certo, Patrick? Beleza. Beleza. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Pensar mais algum detalhe a respeito disso? Professor. Fala aí, Vitorino. No slide anterior, quando o senhor coloca que uma partícula organiza-se ao longo de V, e aí embaixo coloca organizam-se em V elevado a N formas, e aí associa essa probabilidade a ser inversamente proporcional, isso não seria uma particularidade? Particularidade do quê? É porque a gente não tem ideia de que a probabilidade de se encontrar é inversamente proporcional. A gente só sabe que ela depende de V, não? Mas você vê ali que a ideia que eu coloquei é que a probabilidade é inversamente proporcional, né? Então, a gente, obviamente, precisa, né, de mais detalhes e tal, mas assim, fica claro para você que essa relação é muito forte? Sim. É porque assim, eu não associei que poderia ser 1 sobre V na 2. Poderia ser alguma coisa assim do tipo. Não necessariamente ser o inversamente proporcional. Poderia ser 1 sobre V ao quadrado, 1 sobre V ao cubo. Isso que não ficou tão claro. Da probabilidade que você está dizendo? Sim. Mas tudo bem, eu entendi. Mas vamos só voltar nesse ponto, porque às vezes são questões de interpretação que valem a pena detalhar um pouquinho mais. Pensa no seguinte, imagina que eu tenho uma caixa ali de volume V, que eu vou colocar uma partícula. Qual o volume disponível para ela? O volume é V. Isso aí é ponto de partida. Vou colocar uma segunda partícula agora.
Aí a pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte. Vem cá. Qual o volume que eu tenho disponível para essa segunda? Bom, se elas não se veem, se não tem interação, se elas não ocupam espaço, nada disso, o volume para essa segunda vai ser V também. Né? São elementos pontuais ali. E aí, bom, quando eu estou pensando em todas as partículas presentes, eu vou chegar ali no V elevado a N. Né? Cada uma vai ter todo o V disponível para ocupar. Né? A gente pode até pensar em ocupação. Cada microestado vai ser definido ali pelas suas posições de cada partícula. Então tem aquele volume todo disponível para cada partícula ocupar. Aí você vai perguntar assim, vem cá, para uma partícula, qual a chance de localizar ela? Olha, essa uma partícula vai ser localizável em 1 sobre V, né? O volume disponível ali para ela. Agora, no caso de terem duas partículas, vai ser, né, a probabilidade de encontrar essas duas. Vai ser a probabilidade de achar uma e a probabilidade de achar outra. Daí a multiplicação dessas probabilidades individuais. E aí no limite ali do N a gente chega no 1 sobre V a N. Né? Como se fosse esse produto mesmo de probabilidades, porque uma não está vendo a outra e cada uma tem a sua chance de ser encontrada ali no sistema. Todas juntas vão ser o produto ali das probabilidades. Esclarece um pouco mais ou piora? Sim, sim. Não, o problema não era a multiplicidade das probabilidades, o problema era esse 1 sobre V, porque 1 seria a unidade de volume e o V seria o volume total. Não, deixa eu pensar. Tá. Você está pensando no volume... discretizando o volume. Vamos simplificar dessa forma. Ok. Uhum. Tá, tudo bem. Você pode até pensar, talvez ajude, ô Vitorino, se você pensar em termos de densidade. Você vê até que, sim. Se você pensar em densidade numérica, a unidade é 1 sobre volume, né? 1 sobre metro cúbico, coisas desse tipo. Né? Sim, peguei a ideia. Beleza. Fala aí, Patrick. Esse 1 sobre volume não estaria atrelado ao fato de, quando a gente analisa um gás ideal, a gente despreza o volume dele? Porque se fosse considerar o volume do átomo, da partícula, teria que, vamos supor que o volume seja B, então a probabilidade seria B sobre V, não? Não, V menos B sobre V. Isso, aí iria diminuindo, exatamente. No caso das partículas terem volume, aí já começa a haver uma correlação espacial, porque o volume disponível para a segunda é menor do que o da primeira. Né? Então já começa a rolar uma dependência ali entre elas. E aí já atrapalha toda a nossa vida. Então, acho que esse 1 sobre V é por causa do modelo que a gente adotou, né? Essa interação. Sim, sem dúvida. Seria uma interação já, né? Exatamente. Sem dúvida. Tá? Aí, assim, do ponto de vista da teoria da termodinâmica estatística, a grande preocupação que a gente tem que ter é o seguinte: se esses modelos que a gente vai assumir, se essas hipóteses iniciais que a gente vai adotar, elas vão levar a algum problema que a gente consegue ter solução analítica, ou a gente vai precisar apelar para métodos numéricos para conseguir fazer as contas. Tá? Então, nos livros em geral, a gente encontra os problemas que têm solução analítica, onde tudo já foi contabilizado, organizadinho e tal, de forma que você tem uma expressão final lá bem definida. Mas isso acabam sendo poucos casos. Na maior parte dos casos, a gente tem que trabalhar com continhas no computador mesmo para fazer essas avaliações. Tá? Mas, sem dúvida, isso está associado às hipóteses iniciais ali do nosso modelo. Sem dúvida nenhuma. Tá? Beleza?
Beleza. Valeu. Bom, então vamos seguindo aqui. Agora a gente vai entrar no último tópico desse... Opa, fala, Matheus. Desculpa, eu tava falando, achei que eu tivesse desmutado, mas não foi. Só pode voltar um slide, por favor? Aí pode ser uma pergunta meio idiota. Mas, tipo assim, É nesse slide você quer ou no anterior ainda? Ah, não, pera. Não, tá ok. Tá ok? Tá ok. Beleza. Bom. Show. Então a gente chega aqui no último tópico desse capítulo aí, né? Desses fundamentos de estatística, base estatística da termodinâmica. E a gente vai ver a distribuição de energia de Boltzmann. Então, vamos ver. Isso pode ser um pouco cansativo, mas o resultado que vai ser legal. Vamos dar uma olhada em que a gente consegue construir dentro desse tópico aí. Bom, então, qual pergunta que a gente quer responder agora? Como que eu associo probabilidades? Como é que eu calculo as probabilidades? Quando eu tenho estados de diferentes energias, mantendo N e V fixos em contato com o banho térmico? Essa é a pergunta. Tá? Porque agora eu estou pensando em já começar a usar aquela entropia lá do Gibbs, pensando que as probabilidades não são todas iguais a princípio, né? Tem uma outra condição que não seja N, V e E especificados, então eu tenho que ser capaz de calcular as probabilidades de alguma forma. Então agora essa é a pergunta. Então no caso da gente ter um sistema definido para N e V fixos em contato com banho térmico, como é que eu associo as probabilidades para os diferentes estados de energia que o meu sistema pode assumir? Então, o meu sistema, né, ele está definido dessa forma. Tem ali um A e um B, né, em contato ali com o meu banho térmico infinito. O que significa o banho térmico infinito? Significa que ele é suficientemente grande para não sofrer os efeitos dessas entidades ali, A e B. Tá? Algumas vezes vai aparecer essa ideia de infinito, pensando, ele só vai ceder alguma propriedade, não vai se deixar influenciar. Ou, quando há alguma influência, ela vai ser muito pequenininha, que pode ser desprezada e tal. Bom, a gente vai ver isso aí na nossa construção. O mais importante é que, por enquanto, esses sistemas A e B são cegos um ao outro. Tá? Então, eles estão em contato com banho térmico infinito e A não está vendo B. Né? Mas, naturalmente, eles estão em interação com o banho térmico. Né? Eles não se veem entre si, mas interagem com o banho. Bom, então, a gente vai chamar de PA e, como uma função de EN, a probabilidade do sistema A estar no microestado SA com energia N. Então, a probabilidade de A ser encontrado num determinado estado de energia. E dentro de A, esses estados são igualmente prováveis. Então, dentro ali do A, está tranquilo. Por consequência, quando a gente está analisando o conjunto dos valores possíveis de energia que A pode ter, né? Então a gente vai ter um peso associado às probabilidades que vai ser o número de microestados acessível para cada valor de energia. Então, quando a gente tem aqui, nesse primeiro caso, né, pensando nesse parâmetrozinho aqui, a probabilidade de A num determinado estado de energia. Bom, naquele estado de energia específico, as probabilidades são todas iguais.
Porém, se eu considero o conjunto dos valores possíveis de energia do meu sistema A, aí cada probabilidade associada a um nível de energia vai ter um peso, que é o número de microestados para cada estado de energia. Então, acho que não é muita maluquice pensar esse tipo de coisa. Isso significa que o meu ômega-A representa a degenerescência daquele nível de energia AN. Então, assim que a gente vai contabilizar essas probabilidades. Então, o ômega-A vai ser quantos microestados eu tenho para cada nível de energia. Basicamente, essa é a ideia. Beleza. Analogamente, a gente teria as mesmas definições para o sistema B, né, e para esse conjunto aqui de valores de energia do sistema B. Então, as probabilidades associadas aos microestados num valor específico de energia e depois no conjunto dos valores de energia acessíveis. Tá? Então, fica essa relação aí análoga. Beleza. Como consequência, a probabilidade da gente encontrar A no estado SA e B no estado SB, a probabilidade simultânea, vai ser o produto das probabilidades. Tá? Então, lá da teoria básica, lá a gente faz a gente até usou isso aqui, aquela multiplicação lá de probabilidade. Quando eu analiso o sistema composto por A e B, eu vou ter um conjunto ali, né, a probabilidade AB, vamos chamar assim, que é a energia de A com B para aquele estado combinado. Bom, a nossa energia desse sistema combinado vai ser energia do A, energia do B. Desculpem, aqui tem um erro de tipo, né? É N e é M, depois eu vou corrigir. Coloco para vocês a versão corrigida. Tá? Então, uma possibilidade, né, para essa energia total, que vai ser a soma, é encontrar de fato A no estado SA e B no estado SB. Né? Existem diversas formas para isso, mas uma delas são aqueles estados de referência ali que a gente adotou no início, quando estava fazendo o produto das probabilidades. Então, quando a gente tem a combinação desses estados, a gente vai ter um somatório ali da energia. Energia disponível em A, energia disponível em B. Uma das formas da gente encontrar esse sistema combinado é aquela dada por uma energia EN e EM, né, como a gente estava fazendo as considerações ali iniciais. Vamos ver aonde que isso vai nos levar. Então, essa probabilidade vai estar associada, né, ao produto das probabilidades. A probabilidade do sistemão vai ser o produto dessas duas probabilidades. Beleza. Que vai ser igual para todos os estados com energia total constante. Tá? Ora, por que vai ser igual? Qualquer microestado vai ter a mesma probabilidade. Olha só, se eu passo um pouquinho da energia do A para o B, então vamos botar aqui um deltinha, né, que foi do A para o B, o saldo de energia vai ser sempre EN mais EM. Ou seja, eu estou sempre trabalhando com a mesma quantidade de energia quando eu combino os dois sistemas. Tá? Então, esse sistema combinado, independente dessa consideração que a gente fez, vai acabar tendo sempre a mesma probabilidade associada aí à soma das energias. Então, acaba que a gente faz isso para organizar as ideias, mas no fundo a gente vai chegar sempre no mesmo resultado. Tá? Porque a gente pode
passar um pouquinho de energia de um estado para o outro, ou, na verdade não é bem passar, né? Mas flutuar isso, né? Fazer uma correção. Então, um vai ter um pouquinho mais, outro vai ter um pouquinho menos, mas contanto que o saldo seja o mesmo, a gente vai ter a mesma probabilidade. Tá? O saldo vai ser igual. Tá. Agora, como é que as probabilidades, então, variam se eu mudar EN sem variar o EM? Né? Então, vario de um lado e não vario do outro. Então, a gente teria que ver a derivada dessa probabilidade em relação à energia N, né? Pensando lá no sistema A, mantendo o M constante, o EM constante. Bom, aí tem aquelas coisas feias, né? Que a gente acaba tendo que encarar. Por isso que eu falei que era um pouquinho árduo, mas a revisão disso, depois da aula, com mais calma, pode ser capaz de esclarecer essas passagens. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Essa relação aqui que a gente tem, a gente vai colocar aqui como se fosse essa regra da cadeia aqui, né? Para fazer as derivadas direito, já que isso aqui é função do somatório. E a gente pode ter essa relação de um pelo outro, do EN mais EM e em relação ao EN, né? Porque isso ali fica fácil da gente ver a relação que vai ser de 1. Né? Com isso, a gente chega nesse ponto. Tá? Então, essa variação da probabilidade total do sistema combinado em relação a um lado só vai ser igual às variações no somatório. Ora, por outro lado, se eu pegar agora a minha relação inicial ali, dessa variação da probabilidade em relação à energia, e escrever como o produto das probabilidades, como esse cara daqui não depende do EN, a gente joga ele ali para o lado de fora. Vai ficar essa relação aqui, né, vezes a probabilidade do B ser encontrado lá no estado EN. Ok. Vamos seguindo aqui. Consequência. Relação a que a gente chega. Conclusão daquela primeira passagem, conclusão da segunda passagem. Chegamos nessa relação. Se eu fizer o caminho agora pelo outro sistema, priorizando o B ao invés de A, a gente chega nesta outra relação. Tá? Então, agora, variando a probabilidade total de encontrar o sistema na energia total, por um lado ou pelo outro, vai ser essa derivada das probabilidades em relação a cada nível de energia e vezes as probabilidades do outro sistema. Tá, ok. Por enquanto, isso é só matemática. A questão é que quando a gente junta as coisas, a gente vê de um lado, né, junta e organiza. Isso aqui vai ser igual a isso. Olha só que curioso. A probabilidade de encontrar o meu sistema A no estado de energia N, essa relação aqui, ela independe do outro sistema. Independe do B. Da mesma forma, esse outro lado daqui independe do A. Ora, se essas relações de um lado e do outro tem essa relação de igualdade, o primeiro lado independe do B, ou seja, as variações ali de probabilidade não sentem a presença
do segundo sistema. E aqui, as variações da probabilidade não sentem a presença do primeiro sistema. E tem essa relação de igualdade, de quem que elas vão depender? A única coisa que liga os dois sistemas é o banho térmico, o reservatório térmico. Então eu tenho essa relação de probabilidade que vai ser igual, né, de igualdade ali para um sistema e para o outro. Mas eu sei que um lado não tem nada a ver com o outro. Então só pode depender do reservatório. Né? Inclusive é o elemento de ligação entre os dois sistemas. Mas o mais importante é ele que vai definir as probabilidades de cada sistema ser encontrado nos seus respectivos níveis de energia. O reservatório térmico, o banho térmico, é que vai definir esse tipo de coisa. Bom, então, lembrando daquelas nossas cartinhas na manga, né, que a gente pode pegar essas relações, incorporar o LN, né, isso a gente já fez lá atrás, então não é uma novidade. Eu falei que esse tipo de coisa de vez em quando ia aparecer, então é bom ter isso quente na memória. Tá? Então a gente constrói essa relação que, bom, são iguais e iguais a um menos beta. O menos, por hora, eu vou colocar por conveniência. Depois isso vai ter um sentido razoável. Por hora, tenha fé que esse menos tem que ser menos. E o beta, porque essas coisas a gente viu ali anteriormente, não pode depender de A e de B, ou seja, dos sistemas individuais. Quando a gente pega essa relação, essas derivadas aqui, pessoal, terceiro e quarto ano, estou começando a lembrar de algumas coisinhas, se bem que terceiro ainda não viu isso não. Mas a gente poderia integrar essa relação e pensar, olha, isso aqui define uma EDOzinha para as probabilidades e eu tenho a definição explícita, né, para essas probabilidades aqui em função dos níveis de energia que ficam reféns ali de uma constante. Constante que a gente obtém ali pelas condições de contorno, aquela coisa toda. Olha que curioso, eu consegui, a partir dessa construção, definir as probabilidades do meu sistema ser encontrado nos seus possíveis níveis de energia como sendo uma constante vezes E elevado a menos beta sobre vezes a energia ali, N, né, os níveis de energia do sistema A. Beleza, né? Lembrando aqui que o meu beta não depende de A e B. Tá. Agora, como a gente sabe que os somatórios das probabilidades tem que dar 1, né? O conjunto ali de todas as probabilidades, então a gente consegue chegar nos valores dessas constantes, que vai ser o somatório, 1 sobre o somatório, para todos os níveis de energias disponíveis, para o sistema A, para o sistema B. Então a gente chega nessas constantes de integração, bem de integração, essas constantes ali, indeterminadas ali da nossa equaçãozinha diferencial. Esses parâmetros, da forma como eles aparecem, são fatores de normalização das probabilidades. Porque, olha só o que a gente tem. Que as probabilidades vão ser, para cada nível de energia, definidos por E elevado a menos beta vezes a energia de cada nível de energia sobre o somatório desse termo daqui a todos os níveis de energia possível. Então, essa vai ser a minha probabilidade quando eu tiver o banho térmico. Tem vários níveis de energia acessíveis. E aí, bom, considerando todos eles, para cada um eu vou ter uma probabilidade associada ao seu nível de energia. E aí aparece aqui no denominador esse somatório
que a gente vai dar um nome especial a ele, a chamar de Q, vai ser função de N, V e beta. Beta a gente já sabe quem é 1 sobre constante Boltzmann vezes temperatura. Tá? Então, reforçando ali a ideia, esse PA de EN, né, essa probabilidade da ocorrência de um microestado I com uma energia definida ali é alfa. São as probabilidades associadas aos microestados em cada nível de energia ali do meu sistema. Beleza? Esse Q que aparece, a gente vai chamar de função de partição canônica. O que ele representa? Ele representa a contagem desses microestados acessíveis, né? A relação, quando eu tenho esse problema do banho térmico. Mais rigorosamente, ele representa um fator de normalização para o cálculo das probabilidades quando eu estou considerando os diferentes níveis de energia acessíveis ao meu sistema. Tá? Essa é a função de partição canônica. Está associada à contabilização de microestados quando eu tenho problema do contato com o banho térmico. Falei que seria um pouquinho cansativo, mas esse fator de Boltzmann, esse E elevado a menos beta vezes a energia, isso vai aparecer insistentemente quando a gente estiver lidando com a formulação da termodinâmica estatística. Ele representa o que a gente chama de peso de Boltzmann. É o peso de cada nível de energia quando eu estou contando os microestados acessíveis do meu sistema. Tá? Se for o caso de um sistema com N, V e T mantidos fixos pelo contato com banho térmico, paredes rígidas para não variar o volume e fechado, ou seja, o N é fixo lá dentro. Bom, isso era o que eu tinha para tratar desse assunto bases estatísticas ou a base estatística da termodinâmica nesse capítulo 1 da nossa abordagem. Então a gente vê como é que as coisas macroscópicas começam a trazer consequências microscópicas nos nossos problemas. Que consequências são essas? Primeiro, contagem do número de microestados. E segundo, até derivando uma da outra, as probabilidades associadas a cada nível de energia ou a cada microestado possível ali do meu sistema. Essa que é a relação. Qual o caminho que a gente segue? Bom, o caminho inicial da nossa construção é o caminho da entropia. Naquela nossa formulação inicial, trabalhar de cara com a entropia nos obriga a usar aquela ideia das probabilidades iguais a priori que vale no sistema isolado. Quando eu tenho o sistema em contato com banho térmico, que aí já é um outro tipo de sistema, um sistema cujas paredes permitem troca de energia com o exterior para manter a temperatura definida, a gente já começa a ter alguns elementos novos, e um desses elementos novos é o peso de Boltzmann, ou seja, o peso de cada microestado em função da energia que ele possui nessa contabilização de microestados. Daqui a um tempo, a gente vai revisitar esse problema de contagem. A gente vai ver como que os sistemas definidos ali por NVE permitem a gente construir esse sistema em equilíbrio com banho térmico. Então existe uma espécie de procedimento de construção que um leva ao outro. E do ponto de vista da teoria da termodinâmica estatística, né, isso que a gente está construindo são
os conjuntos estatísticos. Né? E independente da escolha que eu faça, os resultados têm que convergir. O problema é que as formulações muitas vezes só são possíveis de serem concluídas escolhendo-se corretamente esses a priori estatísticos aí da nossa formulação. Então, assim, minha intenção, não sei se consegui cumprir essa intenção com vocês, era mostrar essa interface entre o mundo micro e o mundo macro, passando pelas grandezas termodinâmicas que vocês conhecem e como elas refletem em coisas relacionadas com a estatística dos microestados. Lógico que vocês vão ter que ler um pouquinho, e eu vou indicar leituras para ajudar vocês na lapidação de coisas que talvez, passando aqui rápido, não tenham ficado claras. E outras até, coisas complementares, para entender esses conceitos. Mas a minha intenção era, existe relação de uma coisa com a outra. Tá? Não precisam ficar angustiados se não compreenderam tudo, né? Completamente, se não sabem derivar nesse momento. Não é a nossa intenção. A ideia, nesse ponto, é só compreender de maneira conceitual algumas ideias dessa relação. Bom, então, diante disso, pergunto para a gente fechar aqui a nossa teleaula de hoje. Né? O pessoal mais novo nem sabe que é isso que eu estou falando. Teleaula de a Kátia sabe, a Roberta sabe, Luquinhas talvez saiba também. Né? O pessoal que acordava cedo via lá, Telecurso 2000. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, complementar, para a gente fechar aí a gravação. Matheus, Lucas, Leão. Vamos lá. Lucas, que levantou primeiro aí. Quer falar alguma coisa? Quando se considera as possibilidades A e B iguais... Lá atrás, né? Quando eu tava... Esse é o cadeia de Markov? Não, né? Isso é ergodicidade, né? Então, vamos lá. Só para a gente não se perder aqui no sentido, quando eu falo aqui desses estados igualmente prováveis, o que eu quero dizer aqui nesse ponto é que num dado estado de energia de nível N, não há distinção entre eles. São todos igualmente prováveis. É só isso. Então, para um dado nível de energia, naquele nível de energia, todas as configurações, ou seja, os microestados que o meu sistema tiver, são igualmente prováveis. Certo. Só isso. Só isso. Beleza. Matheus, que abriu o segundo aí. Não, eu ia só falar que eu confesso que eu fiquei um pouco perdido ao longo da dedução, mas só que eu ia falar que acho que depois voltando, dando uma estudadinha, olhando mais com calma, acho que deve dar para pegar. Essa notação é um pouco árdua, né? Não tem... É um pouco árduo mesmo. Você tem que... Assim... Comigo funciona desse jeito, né? Eu tenho que pegar um papel e escrever essas coisas, entendeu? Enquanto eu não escrevo, eu não vou refletindo ali em cada passagem, essas coisas não fazem sentido para mim. Eu sempre convido o pessoal a fazer o mesmo quando empaca nessas horas. E aí perguntar, aqui nessa passagem, o que está sendo considerado? Né? Caso algo não fique claro. Uhum. Eu vi, Patrick, deixa só o Leão falar. Fala aí, Leão. É no último slide. No último. É só com respeito àquela nomenclatura final de ser uma probabilidade de encontrar com a energia alfa.
Uhum. Quando a gente fala essa energia é alfa, então seria o PA de E alfa ou é o PA de EN mesmo? O PA de EN, tá? É o EN mesmo, isso que eu fiquei na dúvida, assim. É o valor da probabilidade de ocorrência de um estado com aquele valor de energia. Tem vários estados com esse valor de energia. Qual a probabilidade? Né? Essa que é a questão. Tá? Então, o foco passa a ser o valor da energia. Tá. Essa energia, na verdade, é a energia do macroestado, então. É o EN, é isso? Isso, exatamente. Tá. Tá? Beleza. Fala aí, Patrick. Professor, quando você está naquela relação aqui, DLN de PA sobre DN igual a DLN de PB sobre DM igual a menos de beta, por que o senhor coloca que é igual a menos de beta direto? Tipo, eu sei que depende da temperatura, como o senhor falou, que juntos os dois sistemas é a temperatura igual. Mas por que já coloca menos de beta? Tipo, beta demonstrado antes. Por que o beta? Porque o beta? Porque o beta, né, ele traz consigo a única propriedade do reservatório térmico que nos interessa, que é a temperatura. É o único parâmetro na nossa construção que fala alguma coisa a respeito do reservatório, que é a temperatura dele. Ou seja, as probabilidades vão depender do reservatório. Mas o nosso reservatório, a gente reduziu ele a um único parâmetro, que é a temperatura. Lembra que ele era infinito? Né? Então não pode depender da dimensão dele, que ele é infinito. Se não depende de algo infinito, o que é um infinito? É um N infinito, é um V infinito. Bom, T é a única coisa intensiva que a gente tem. Né? Então, seria nesse sentido. O que me incomoda desse beta é que esse beta já está incluindo a constante de Boltzmann. Tipo, dessa abordagem, tipo, eu veria mais claramente se fosse tipo menos 1 sobre, sei lá, menos 1K sobre T. Aí depois achar que o K é constante de Boltzmann. Eu fiquei só incomodado do fato de já incluir o beta como a constante, né? Já incluindo o Boltzmann já. A gente vai ver em algum momento daqui a pouco, né, que existem constatações desse beta. Inclusive, a gente pode até considerar por hora, já que, né, aqui, em toda essa construção que a gente fez, eu não coloquei explicitamente o beta como a temperatura exatamente, eu coloquei ali só como um parâmetro, tá? Que de fato ele vai ser o 1 sobre KBT. Tá? Quando a gente estiver colocando uma imposição no sistema, quando a gente estiver mais especificamente lidando com isso daqui, com a construção da função de partição canônica, né? Algo que por hora não faz sentido para vocês, mas daqui a pouco vai fazer sentido, a gente vai constatar e falar, é mesmo, só sobra para o meu beta ser 1 sobre constante de Boltzmann vezes temperatura. Né? A gente vai chegar lá. Tá? Você pode, se você ficou incomodado com isso nesse momento, não tem problema nenhum. Tá? Você pode dizer, não, é um parâmetro, um beta ali, que depende do meu sistema do banho térmico. Não tem problema nenhum se você considerar isso. Tá? Não atrapalha em nada no nosso sistema. Você sabe só que ele depende do sistema combinado. Beleza, então. Tá? Leão deixou aberto, queria falar mais alguma coisa ou não? Não, desculpa. Tá. Roberta, fala aí, Márcia. Oi, professor. Tudo bem? Tudo bem. Não ficou muito claro para mim como o senhor chegou na conclusão de que as probabilidades só iam depender do banho térmico. Eu me perdi um pouquinho nessa parte. Vou botar aqui. Eu também tinha ficado com um pouco de dúvida nisso. Beleza, olha só. Foi nesse ponto daqui, né?
certo? Isso mesmo. Tá bom. Quando a gente foi construindo a nossa formulação do sistema combinado A com B, o que a gente estava querendo? Saber como que o A influencia o B. E a gente viu, ó, tem uma energia total que é energia de A mais energia de B. Se eu mexo nas probabilidades de um lado, como é que impactam as probabilidades do outro? Beleza, eu fui derivando ali as relações. As energias somadas e vendo que impactos isso tinha ali nas variações de probabilidade. Beleza. Indo por um lado ou pelo outro, né, escolhendo A como referência, depois copiando o raciocínio e indo por B como referência, a gente chega nessa relação de igualdade. Essa relação de igualdade vocês entenderam? Né? Só pegar essa daqui e igualar com essa, a gente chega nessa relação aqui. Entendeu? Sim. Tá, beleza. Bom, se eu olho essa expressão aqui, desse lado esquerdo, tudo que está aqui não depende de B. Se eu olho esse lado daqui, tudo que está aqui não depende de A. Olha, eu estou avaliando variações de probabilidade onde, de um lado, não depende do outro. Ao analisar A, não depende de B. Ao analisar B, não depende de A. Mas essas coisas são iguais. Das duas, uma. Ou são zero, que não interessa pra gente, ou dependem igualmente da mesma coisa. Qual a única outra coisa que está presente no meu sistema? O banho térmico. Então, o raciocínio é esse. Né? Não sei se esclarece um pouquinho mais. Acaba sendo um pouco por exclusão. Deu para entender agora. Deu? Beleza. Professor? Fala aí, Vitorino. Mas, tipo assim, já que a gente está sobre um banho térmico, as energias dos dois sistemas não deveriam ser iguais a todo tempo, fixas? Do sistema A e sistema B? Cada uma delas. Não, então. Esse que é o lance. O banho térmico ele vai ser responsável por manter as... Cadê o desenho? Por manter as temperaturas constantes. Se elas fossem fixas internamente, ali, as energias A e B, a gente teria uma parede blindada em A e uma parede blindada em B. Ou seja, o sistema A não ia nem interagir com o banho térmico. Não ia trocar nada. Tá? Mas a questão é, o meu sistema A troca energia com banho térmico e o meu sistema B troca energia com banho térmico. Só que esse banho térmico ele tem uma característica. Ele tem uma temperatura constante. E aí vai ficar flutuando ali, variando essa energia. Entra por um lado, sai pelo outro e tal. Isso aqui é uma coisa dinâmica. Para que no saldo desse processo, né, nesse fluxo de energias aí do meu sistema, a gente tenha temperaturas especificadas ali em A e em B. Mas a questão que envolve aqui é esses sistemas trocam energia com banho térmico. E esse banho térmico é suficientemente grande para não se deixar ser influenciado pelas entidades individuais. Ponto é isso. Entendi. Mas é porque eu acho que a dúvida parte um pouco mais do que é temperatura. Ah, garoto, pois é. Sem dúvida, isso faz parte da discussão. Sem dúvida, isso faz parte da discussão. Aí você vê que agora começa a se fragilizar várias coisas que pra gente era meio que dado como trivial. Temperatura é o que o termômetro me indica. Tá, mas quando você olha para o mundo microscópico, não faz sentido. Eu não vou colocar lá um termômetro
num copo d'água, agora se eu olho as moléculas de água batendo lá na parede de vidro do meu termômetro, eu não consigo fazer associação entre as coisas. O que eu consigo pensar no mundo microscópico é que existem mudanças de entropia e flutuações de energia. Do ponto de vista macroscópico, olhando para o micro, isso é o máximo que a gente consegue pensar. E que, de alguma forma, essas flutuações acabam levando às grandezas que a gente tem de forma tão trivial na termodinâmica, na fisicoquímica clássica, né? Para a gente, a temperatura está associada a variações de entropia em relação a variações de energia. Para a gente é isso, né? A temperatura de forma definida, né? Vai ser mais forte a gente pensar a temperatura a partir da entropia. É uma força motriz para todos esses processos de variação. Acho que eu peguei a ideia. Tá? Raciocínio é de fato um pouquinho diferente, tal, mas bom, garanto a vocês que por mais que a coisa seja um pouco esparsa, assim, porra, que cara tá falando isso, tal, essas coisas vão convergindo. Nosso próximo encontro, então, na quinta-feira, a gente vai pensar em alguns outros elementos, a gente vai colocar um pouquinho de lado essa questão de estatística, a gente vai pensar um pouquinho em mecânica clássica, vendo como algumas formas de conceber a mecânica clássica podem ser mais ou menos úteis para a gente lidar com sistemas. Às vezes facilita de um jeito a formulação e tal, né? Coisas que a gente traz, né, da nossa formação de maneira tão imediata, mas que esbarra algumas horas em problemas assim do tipo, se eu continuar seguindo nessa formulação, eu tenho problemas que são não lineares, e aí você não consegue resolver com facilidade. Se eu mudo a abordagem, eu consigo deixar tudo linear, né? Fica mais fácil de resolver, de definir o sistema, né? Coisas dessa natureza. Então vai ser um pouco o nosso foco a partir na quinta e na terça-feira, próximos encontros aí. Tá certo? Bom, diante disso, eu vou colocar já alguns exercíciozinhos para vocês pensarem, coisa besta, tá? Só para fazer uns continhas ali, pensar nesse cálculo de entropia a partir dessas probabilidades. E vou separar também algumas leituras para complementar essa discussão, esclarecer, né? E, logicamente, eu peço a vocês que, nos casos de dúvidas, como vocês já têm feito, coloquem a anotação lá na aula, porque até me ajuda a saber o que eventualmente não está claro e eu posso melhorar, né, na abordagem para que esses conceitos fiquem mais transparentes. Beleza, então, pessoal? Eu vou encerrar aqui